Mas por enquanto, vamos em frente? Vem comigo. Tudo isso é sumamente interessante, mas também de uma negra, sombria, enervante tristeza, de modo que devemos nos proibir severamente de olhar por longo tempo esse abismo. Aqui há doença, sem qualquer dúvida, a mais terrível doença que jamais devastou o homem. O discurso de credor e devedor foi absorvido pela religião, que se utilizou desses recursos para seus próprios fins. Vimos como o devedor se transforma em um culpado quando imputa-se finalmente a moral na fisiopsicologia. A moral do ressentimento quer infectar tudo com o veneno da culpa, tornar a salvação impossível, macular esse mundo com acusações de impureza e pecado. Não há mais uma saúde latente que procura por saídas. Estamos aqui na mais plena loucura da vontade. Cada passo do ressentimento, a inversão de valores, da relação de limitação dos instintos à má consciência. Tudo isso culminou nas mais profundas sensações de culpa jamais sentida em nenhum outro tempo. O homem passa a sentir-se culpado pela própria dor. Ela é interiorizada e multiplicada, funcionando como aguilhão que sempre machuca e rasga, impedindo a ferida de cicatrizar. Há aqui uma nova função da má consciência, uma nova e pérfida utilidade, enfraquecer permanentemente o homem, ao ponto de gerar nele a servidão voluntária. Mais absoluta, a cegueira da vontade, a impossibilidade de escapar da armadilha do ressentimento. Triste, porque nada disso tem a ver com deuses teodiceias. É o próprio homem se debatendo consigo mesmo, com seus instintos, com suas fraquezas e forças. A genealogia da moral encontra a doença do homem em sua própria maneira de valorar, nos modos de vida que se impuseram. Os deuses nada têm a ver com isso. E Nietzsche dirá, mais, esta não é a única maneira de se relacionar com os deuses. Os gregos, por exemplo, faziam uso ativo das divindades. Por muito tempo, esses gregos se utilizaram dos seus deuses precisamente para manter afastada a má consciência, para poder continuar gozando a liberdade da alma. Uso contrário, portanto, ao que o cristianismo fez do seu Deus. Muito interessante essa parte aqui do texto. Quero trocar algumas ideias com vocês aqui. Aqui é uma espécie de doença, né, que é relatada pelo texto, né? Doença que jamais devastou o homem. Com esse discurso de credor e devedor que foi absorvido pela religião, né? É a moral do ressentimento que infecta tudo com veneno de culpa. E aí macula, mancha, né, o mundo com acusações de impureza e pecado. Isso é pecado, isso é feio, isso não pode, isso está errado, isso vai para o inferno. É uma profunda sensação de culpa. E aí o homem passa a se sentir culpado pela própria dor. Olha que coisa maluca, hein, pessoal? É uma dor que sempre machuca, rasga, fere e impede a ferida de cicatrizar, né? E isso enfraquece permanentemente o homem. Se eu estou doente, se eu estou sentindo dor, se eu tenho uma ferida e acho que eu sou culpado por isso, né, eu acabo me enfraquecendo. Isso aí acaba gerando nesse homem a servidão voluntária, né? Quem quiser aprofundar um pouco essa questão da servidão voluntária, Étienne de la Boétie, por exemplo, a gente tem alguns textos aqui no canal que fala dessa servidão voluntária. Dá uma olhadinha lá. E o mais interessante é que nada disso, culpa, pecado, mundo cheio de impureza, nada disso tem a ver com Deus, né? É o próprio homem se debatendo consigo mesmo. E a doença do homem está na sua própria maneira de valorar, de como ele enxerga o mundo, como ele se culpa, como ele se rebaixa, né? Os deuses não têm nada a ver com isso.